Continuaremos, irmãos, o estudo sobre o sétimo mandamento. Essa é a 11ª abordagem. E se Deus assim nos permitir, nós vamos concluir. Se não, concluiremos na próxima, sempre quando Ele assim o desejar. Os irmãos já sabem que muitas vezes a gente faz os planejamentos, né? Principalmente no que diz respeito a algumas abordagens e estudos, mas aí, pela providência divina, eles acabam se estendendo e, para mim, isso é um sinal de que há uma necessidade de continuarmos tratando de forma mais pormenorizada algumas questões. Então, de fato, não havia previsão para a gente passar 11 domingos estudando o sétimo mandamento, se é que a gente vai terminar nesse 11º, né? Mas é assim que ocorre e isso é perfeitamente normal, compreensível. Obrigado. No que diz respeito principalmente aos estudos, né? E eu dou graças a Deus por isso. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14, e esse é mais um texto, mais uma leitura de alerta para o adultério. Provérbios 5, do 1 ao 14. Irmãos, nós passamos por uma situação há pouco tempo que ela sempre vai ser motivo e razão para exemplos para as nossas vidas. Primeiro porque foi e é algo que está na palavra de Deus e poucos consideram. Os irmãos sabem que a nossa abordagem, nossa perspectiva sobre o milênio é que nós já estamos vivendo o milênio. Nós já vivemos. O milênio não são 1000 anos literais, como alguns entendem, muitos entendem, mas é um intervalo de tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então nós já estamos, irmãos, passando por todos aqueles flagelos que são anunciados no livro de Apocalipse. E nós estamos sendo levados para o ápice daquele momento. Então Cristo já abordou sobre isso, tem várias passagens proféticas que mostram sobre isso. E se os irmãos observarem atentamente, nós passamos por isso. Guerras, rumores de guerras. Nós passamos por guerra e rumores de guerra. Aí passa uma guerra, aí chega uma guerra, aí diz, olha, Cristo vai vir, né? Dependendo da guerra, são guerras localizadas. Nós tivemos já as chamadas duas grandes guerras mundiais, né? Que a maioria dos países estavam envolvidos, os principais países do mundo estavam envolvidos, duas grandes guerras. Especula-se sempre que a gente está numa iminência de uma terceira guerra. O crente já vai sabendo que não vai ser por uma guerra que o mundo vai ser destruído. Os irmãos já sabem disso. Podem os líderes ameaçar, podem ter bombas atômicas que hoje têm capacidade de destruir o planeta dezenas de vezes, né? Se isso fosse possível, né? Só pode destruir uma vez, né? Mas o mundo não vai ser destruído, irmãos, não vai ser dessa forma. A Bíblia nos diz isso. Então, nós tivemos um evento global recentemente, que foi a pandemia da Covid. E evidentemente que muitos inclusive já estão prevendo, né, outras pandemias e etc, etc e tal. Mas tem uma situação que nós vivenciamos e a humanidade vivencia, que é uma situação de pandemia, só que a humanidade ela não está sequer sabendo que se trata de uma pandemia, que é o problema do adultério. Ele já contaminou todas as sociedades, instâncias, principalmente a sociedade ocidental, mas não só ela, todas as sociedades estão contaminadas. Isso é uma
Isso é um problema que traz consequências para o mundo todo. Mas, evidentemente, que as pessoas que não estão atentas, que não conhecem a palavra de Deus, elas não se dão conta disso. No caso, qual é a relação? A relação direta com a Covid-19. Teoricamente, agora que já se tem mecanismos de combate, sejam eles questionáveis ou não, por meio das vacinas, ou porque a população, o nosso organismo já se preparou naturalmente, o mecanismo de defesa que Deus criou já se preparou para esse vírus, porque já entrou em contato com ele e suas variantes. Evidentemente que para esse tipo de vírus, nós não sofremos mais. Não é irresponsável dizer que certamente muitos de nós, com esses eventos aí, tivemos Covid e a gente nem sabe. As gripes, essas coisas estranhas que estão aí, muita gente, rapaz, eu estou passando tanto tempo, e a tosse, a rouquidão, e ela persiste. Eu nunca passei por isso, eu não tenho conhecimento disso. Antes tinha um tempo específico, a gente conseguia resolver esse problema, mas agora a gente não consegue. Não é irresponsável dizer que muito provavelmente você esteja com variantes de Covid, etc., e não são mais identificados. E aí passou e as pessoas não têm mais medo, E também acabou o terrorismo, contra a Covid. Daqui a pouco vai vir o terrorismo sobre outro, para controlar as pessoas. Mas o adultério ele já se estabilizou entre a sociedade e as pessoas não têm mais medo do adultério. E quando há umas consequências maiores assim, as pessoas se assustam, Zaqueu e tal, e etc., mas todo mundo parece que já está com o corpo e a mente cauterizados por conta do adultério, e não consegue enxergar o mal que o adultério tem causado. Então, como eu digo aos irmãos, nunca é demais, e quem sabe, não é só por não dar importância, mas por ser tão importante, que temos visto quando a gente estuda esse mandamento, o quão danoso, quão perigoso ele é para todos nós. Por isso vamos ler, irmãos, Provérbios 5, do 1 ao 14. As advertências, as exortações, as orientações, as palavras de sabedoria contra esse pecado, que tem causado males imensuráveis à nossa sociedade, às nossas vidas, e tem sido simplesmente desprezado com relação ao pecado, e em muitos casos esse pecado ele tem sido enaltecido e estimulado dentro da nossa sociedade. Algo que deveria ser abominável aos olhos da sociedade, ele é enaltecido. Diz a palavra de Deus em Provérbios 5, a partir do versículo 1: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida,
quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Amém. Oremos. Mais uma oportunidade, Senhor, manifestamos nossa gratidão de poder ler a Tua palavra, e agora, Senhor, a oportunidade de estudar, Senhor, de expor, de explicar a Tua palavra, que só podemos fazer por meio do Teu Espírito, e nele, Senhor, nos confiamos. O Senhor nos concedeu o Teu Espírito de forma graciosa, e agora, ó Deus, te rogamos que Ele esteja conosco, conduzindo, Senhor, a nossa fala, os nossos pensamentos, os nossos gestos, as nossas ações, para que tudo convirja, para que venhamos a compreender, Senhor, este mandamento, entender os pecados que são proibidos nesse mandamento, que assim, Senhor, venhamos honrar ainda mais e muito mais o Teu nome, Senhor. Abre, Senhor, os nossos entendimentos, os nossos ouvidos. Fala, Senhor. Fala às crianças que estão aqui, Senhor. Impregna, firma, Senhor, nas suas mentes, nos seus corações, essas verdades. Aos jovens, Senhor, que não deem ouvidos à voz do seu coração. Ao mundo, aos adultos, ó Deus, aos idosos, a todos, ninguém está imune a cair nesse pecado. Faz-nos entender, Senhor, as variantes, as muitas possibilidades, ó Deus, de pecar contra esse mandamento. Desde já, Senhor, nós te rogamos perdão, vendo a Tua lei, Senhor, tão perfeita, por termos quebrado, ó Deus, esse mandamento. Nós assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Então já estudamos, irmãos, vários dos pecados cometidos contra esse mandamento. São muitos. E vamos dar continuidade aos demais, observando quais são os pecados, lendo os versículos que fazem referência a este pecado, e trazendo as explicações, o aprofundamento necessário. Nós já vimos que a negligência dos deveres exigidos, o adultério, fornicação, o rapto, que é o estupro, o incesto, a sodomia e toda a concupiscência antinatural, toda imaginação, pensamento, propósito e sentimento impuro, toda comunicação corrupta ou torpe ou ouvi-las, olhares lascivos, comportamento impudente ou leviano, vestuário indecoroso ou imoderado, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, permitir, tolerar ou manter locais de prostituição e a eles recorrer, enredar-se com votos de celibato, retardar indevidamente o casamento, ter mais de um cônjuge ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injustos. Nós já estudamos que tudo isso são pecados que podem ser cometidos contra este mandamento, são pecados evidentemente proibidos. Nós vamos ver agora que a ociosidade, a glutonaria e a bebedice também são pecados cometidos contra o sétimo mandamento. Espera aí, pastor. Repita. Ociosidade, glutonaria e bebedice. Para os irmãos verem. Vamos ver a referência bíblica para isso. Ezequiel 16, 49. Agora de trás para frente. Natanael, vai ler. Ezequiel 16, 49. Nós vamos ver a relação, a correlação que existe
entre a ociosidade, glutonaria e bebedice e o sétimo mandamento. A princípio não parece muito não, né, João? Sétimo mandamento. Qual é o sétimo mandamento, irmãos? Não adulterarás. E o que é que tem a ver a glutonaria? É outro, pastor. Glutonaria é não matarás. Ociosidade é não furtarás. Bebedice é não matarás. O que é que isso tem a ver com não adulterarás? Vamos lá? A iniquidade de Sodoma. Sodoma, nós já vimos, irmãos, tanto na exposição de Pedro, como na exposição de Judas, sendo exemplo de quê? De condenação. E o que é que se destaca em Sodoma? O que é que se destacou em Sodoma? A sodomia, né? Que é um pecado. Que pecado é? Contra que mandamento? Sétimo mandamento, não adulterarás. Ficou muito evidente, né? E inclusive sinônimo de pecado se tornou, porque a cidade é Sodoma e o pecado da homossexualidade é a sodomia. Mas veja o que a Escritura aqui fala dela. Que detalhes são esses aqui? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Qual foi a iniquidade dela? Vamos lá. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Ué, cadê a sodomia, irmão? Ou não tem? Tem a relação, irmãos. Tem a relação. Sodoma gozava de muitos benefícios. Tanto é que foram um desses benefícios que atraiu quem? Quem foi atraído por esses benefícios? Ló. Viu a prosperidade. Em que sentido? Viu as campinas verdes, um pasto fantástico, excelente. Então ali a prosperidade daquele local. Aqui está representado como a fartura de pão. Normalmente essa fartura de pão leva você a ser soberbo. E eles tinham tanta fartura que eles não precisavam trabalhar muito. Dá-se a entender isso. E aí veio a próspera tranquilidade. Levou essas pessoas a quê? Levou a quê? A ociosidade, a fartura do pão, ao adultério. Eles já não mais se satisfaziam, eles queriam coisas, experimentar coisas novas, diferentes. Eita, irmãos, a mente do ser humano e as condições propícias, a palavra de Deus está dizendo, foge dessas condições propícias que tu vais ser levado ao pecado. Atenta para a tua obrigação, para a tua responsabilidade, não abre mão da tua responsabilidade, senão tua mente e teu coração enganoso vão te levar ao pecado. E aí eu abro um rápido parêntese, que hoje em dia você tem essa questão da espada de dois gumes. O que é a espada de dois gumes? Nós temos no nosso país, veja o parêntese, irmãos, como nós vamos ligar uma coisa com a outra. Nós não temos no nosso país, irmãos, o que a gente sabe que é educação financeira, só não tem educação financeira. Muitos países desde cedo preparam já as crianças para terem, né, uma capacidade de lidar com o dinheiro de forma adequada. A Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina. Mas como
infelizmente, a grande maioria das igrejas nem tem estudo direito, nem tem aplicações direto para a vida do cristão. Para muitos, a igreja e Bíblia e ensino e doutrina e teologia está restrita ao âmbito da igreja, serve para a igreja, mas não serve muito lá fora. Lá fora é uma coisa, dentro da igreja é outra. Aqui na igreja a gente usa a Bíblia revista e atualizada, lá fora a gente usa na linguagem de hoje. Tem muita gente que faz essa aplicação. Eu estou aqui, meu irmão, a Bíblia na linguagem de hoje, viu? Espera aí que eu vou lhe mostrar como é que a coisa funciona. Lá na igreja não. Então nós não temos isso. Então o que é que nós temos hoje? Nós temos hoje uma grande leva de pessoas que querem ensinar para você lidar com o seu dinheiro, para que com certo tempo, 10 anos, 15 anos, você tenha independência financeira e você possa parar de trabalhar. Faça isso não, meu irmão. Faça isso não. Não, olha aqui, olha, a ociosidade. Não, aí eu não vou. Aí você entra, não, eu não vou mais depender disso, daquilo. Você não tem que parar de trabalhar nunca, porque Adão tinha tudo nas mãos e a primeira coisa que Deus mandou ele fazer foi trabalhar. Preste bem atenção. Ele foi trabalhar e estava tudo perfeito. Estava tudo ok. Não havia nenhum problema. Adão gozava de fartura de pão? Gozava ou não gozava? Ou só gozava. Ele tinha tudo que precisava? Tinha tudo que precisava lá. E Deus nos disse: fique só contemplando, meu querido, a obra da criação e desfrute. Leve a mão ali ao fruto e desfrute dele. E aí, olha, fica aí regalando, fique desfrutando dessas coisas todas. Não, ele disse: vá trabalhar, bote em nome dos... Está aqui a criação, tu vai administrar. Tu és o mordomo, administrador de tudo que eu criei, de todas as coisas. E eu ainda vou te dar uma auxiliadora, viu? Ele ficou contente ou não ficou com a auxiliadora? Ficou maravilhado com a auxiliadora. O marido vai ficar tudo maravilhado com as esposas. O sorriso das esposas, cadê? Aí. Bora, Gisele, mais. Eita, agora ficar maravilhado. E ele foi trabalhar. Aí não cita, Ezequiel não cita, não, pastor, não citou aqui, não é detalhe, irmãos. Não esqueça que um abismo chama o outro, e alguns pecados conduzem necessariamente a outros. Não é, Ezequiel? É inocência, é necessidade achar que um pecado não leva a outro, e a outro, e a outro. Por isso que cada pecado precisa ser combatido. Então essa condição de Sodoma, irmãos, levou à sua depravação sexual. Então a soberba, a prosperidade, a tranquilidade, ou seja, a ociosidade, a glutonaria e a bebedice, irmãos, são combustíveis para o adultério. Não desfruta. Então nós temos as ótimas condições, né? Deus agraciou nosso país, principalmente com condições climáticas e também da variedade das terras e riqueza da flora, riqueza da fauna e de minerais, né? Nós temos tudo isso. Mas mesmo assim, como Ramon disse, nós não somos um país miserável. Somos miseráveis, irmãos. Não é à toa, não. Somos de terceiro mundo, por causa principalmente da condição espiritual. Então veja, pecados vão chamando outros pecados e alguns deles, eles formam condições mais propícias para outros. E aí você tem a situação. Então, quando você olhar
para a ociosidade, para a glutonaria, para a bebedice, você já vai dizer assim: olha, isso pode levar tranquilamente ao adultério. Os antigos já sabem disso muito, né? Como Zaqueu disse, pela própria experiência, a vivência já vai levar a isso. O que acontece normalmente com filhos de pessoas mais abastardas? A tendência deles é quando já em vida, e quando os pais morrem, é empobrecer, é dissipar, é ser pródigo, dissipador, gastador. Enquanto em vida, então os pais, a ociosidade, a falta de responsabilidade, de compromisso, os leva a bebedice ou não leva? Bêbados, drogados, arruaceiros, desrespeitosos, quebra o 5º mandamento, não respeita ninguém, e aí um pecado vai chamando o outro. Então fica claro, irmãos, que a ligação direta aí é um pecado contra o 7º mandamento, a ociosidade, a glutonaria e a bebedice. Muito bem, vamos para o próximo. Olha só, a sociedade impura, referência, Efésios 5,11. Bora, Abraão. Efésios 5,11. Uma sociedade impura leva à quebra desse mandamento. Pode ler. Quais são as obras infrutíferas das trevas? Na prática, que obras são essas, Clesley? Certo. Mas a gente tem uma descrição assim, obras infrutíferas, a Bíblia, ela dá uma definição assim, obras da carne. As obras da carne. E Paulo nos dá a lista das obras da carne em Gálatas 5, 19 a 21, que começa com vamos lá, Gálatas 5, está pertinho aí, ó. Efésios, Gálatas, Efésios. Começa com, não é coincidência, viu, irmão? Isso aqui não é novela. Qualquer coincidência não é mera semelhança, né? Qualquer semelhança também não é mera coincidência. As obras da carne, a listagem começa com prostituição, depois impureza, depois lascívia. Tem alguma relação com o 7º mandamento? Mas vai continuar, ó. No meio dela tem bebedice. Tem ou não tem? Tem glutonaria? Tem, irmãos. Bebedice, glutonaria, ociosidade leva a glutonaria, leva a bebedice, ou não leva? Leva. E essa prática, irmão, disseminada, torna uma sociedade impura, contrária à vontade de Deus. O crente deve reprovar condutas impróprias e contribuir para uma sociedade mais santa ou menos impura. Então, não ache bonito, não ache interessante a ociosidade, não deseje a ociosidade. Numa dessas conversas aqui, de forma, eu sei que estava brincando, mas eu achei muito interessante. Agora a discussão da jornada de trabalho, né? 6x1, 5x2, 4x3. Preste atenção que isso aqui tem tudo a ver com isso aqui, tá? Lógico que é uma discussão que deve ser feita de forma muito responsável, evidentemente, etc. e tal. A gente não deve estar se posicionando assim sem avaliar. O crente tem que ter uma referência. A referência do crente é a Bíblia. É a Bíblia. Mas numa conversa bem informal, eu ouvi jovem dizendo assim: eu quero uma jornada 1x6. O que foi, Rutinha, que tu riu? Foi você não foi? Mas tu escutou, não, alguma coisa? Escutou, né? Está fazendo referência agora.
Era numa brincadeira, irmãos, isso era uma brincadeira, tá? Mas, às vezes, é uma brincadeira que ela parece que é legal você trabalhar 2 dias e folgar 5, trabalhar 3 dias e por que não eu vou folgar? Agora, você vai fazer o que nessa folga? Considere a inclinação do seu coração. Sabe qual vai ser? Sabe qual vai ser a inclinação do seu coração? O ócio. Você vai dizer: eu já trabalhei demais, eu mereço, e etc, e etc. Você vai querer se dar esse presente. Você vai querer se dar esse presente de mais tempo livre. Observe, irmãos, observe a nossa própria característica nos dias de hoje. Nosso tempo livre. E está correto, e eu vejo muitos irmãos aqui corretamente pedindo, orando a Deus: Senhor, me dá a capacidade de usar adequadamente o tempo que o Senhor me concede. Porque a minha natureza é dispersar, me distrair, perder o tempo, perder meu tempo. É ou não é, João? É uma característica nossa. Aí você vai ficar pedindo a Deus ociosidade. Tome muito cuidado, porque você já sabe a que isso vai levar. A Bíblia lhe diz a que isso vai levar. Quando você for considerar todas as questões e tudo, até aquilo que você vai falar, né? E como você vai se posicionar, leve em consideração essas coisas. Atente para a palavra de Deus. Olha, ela vai lhe guiar. Pastor, a Bíblia não tem informação direta sobre jornada de trabalho, não é? Não, informação direta não. Mas a Bíblia sempre tem princípios, parâmetros, princípios bíblicos, exemplos, que você deve atentar. Lembra o que lemos, João, tu lembra num sábado aí de noite que a gente teve, em Deuteronômio 4, que Moisés disse: olha, os povos quando virem vocês vão olhar, que povo tem leis tão justas, não é? Que povo tem um Deus tão presente no meio dele. Então as leis que Deus deixou na sua palavra são justas, inclusive as leis que não estão mais em vigor, mas nos servem de parâmetro, de referência para as nossas vidas. Algumas eram sombra, ótimo, estava a sombra, então eu vou olhar agora para aquele a quem ele apontava, e vou observar, e vou olhar o seu exemplo, as suas instruções, e vou entender que muitas coisas, elas ainda estão em vigor, são adequadas. Alguns princípios, eles não caducam. Então nós vemos o que aqui? Nós temos que, quando a sociedade, nas suas decisões, ela procura favorecer, atender aquilo que gosta o coração, aquilo que a carne pede, você tem uma sociedade mais impura. Quando ela vai atenta e se dirige para os princípios divinos, você tem uma sociedade mais pura. E a sociedade impura leva, evidentemente, à quebra dos mandamentos. Inclusive o 7º mandamento, ela vai favorecer. Quem aponta isso? A palavra de Deus. Só que ela não vai estar lá dizendo especificamente. Os mandamentos que nós estudamos, eles são os centrais, mas estamos vendo que
o mandamento não diz respeito só à restrição ou à obrigação que está diretamente apontada na sua letra. Como não adulterar é somente ter relações sexuais fora do casamento? Não, olha, tudo isso. Não matar é só tirar a vida de alguém, é só assassinar alguém? Não, é muito mais do que isso. E onde é que a gente vê isso? Na palavra de Deus, em toda a palavra de Deus. Quantas referências nós não estamos lendo aqui? Do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então, a sociedade impura é um pecado condenado neste mandamento. Outro, que estamos muito, hoje está muito fácil. Cânticos, livros, gravuras, danças e espetáculos lascivos. Hoje está muito fácil. Tudo isso você encontra fácil. Muitas vezes aqui cânticos, muitas vezes uma música. Tem uma música, irmãos, que agora me veio rapidamente à mente, de um autor cearense, um músico cearense das antigas. Ele agora já está bem idoso, mas ainda continua cantando os sucessos aí dos anos 80, dos anos 90. Ele, na música dele, com uma melodia que eu considero agradável, até com poesia, ele descreve uma relação sexual entre duas pessoas na música. E o pessoal canta, e muita gente canta e nem se percebe. Pode procurar uma música aí de Fagner, que você vai encontrar. Tem gente que toca violão que já sabe, né? E você, cânticos, músicas, às vezes brincadeiras, umas piadas, né? Eu já disse para os irmãos, nosso coração é tão de um jeito, e nossa mente, como o apóstolo Paulo disse, tem que ser moldada, não pode se amoldar a esse mundo, que piadas só tem graça se for de duplo sentido, né? Inclusive eles têm pessoas que se dizem cristãs, que querem ser humoristas, né, e viver de humor, e fazem muito sucesso por aí, mas ele não tem noção do quanto eles, com cada brincadeira, quantas vezes ele não quebra o mandamento. E são brincadeiras, né? Piadas, aparentemente assim, até de crente, mas quebra o mandamento. Quebra o mandamento. Eu me lembro que, agora veio à mente, irmãos, que essas revistas evangélicas, né, inclusive tem revistas direcionadas às mulheres, né, irmãinha? Tem revista para mulheres cristãs, tem revista para os homens, né? Direcionadas, e tem textos muito bons, muitas vezes assuntos que abordam especificamente, e um deles tinha umas piadas, e eu lembro que meu pai, né, ainda vivo, ele reprovou uma das piadas que tinha numa dessa revista de homem, eu me lembro como hoje, ele ficou bem chateado. Era uma piadinha simples, uma coisa simples, mas ele disse, isso aqui não é adequado não, isso aqui não é adequado não. Cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos, em nome da arte, em nome da performance. A arte, irmãos, a arte e tudo da produção humana, para ser bom, ela tem que estar debaixo do crivo da palavra de Deus, para ser bom, para ser apreciado. Pode até ser esteticamente bonito, mas se não estiver dentro da palavra de Deus, deve ser rejeitado. Deus deu a capacidade criativa ao homem. Ele foi criado à sua imagem
e semelhança. Deus criou todas as coisas. Deus concedeu isso ao homem, por isso que o homem faz tantas coisas, aproveita tanto. As irmãs que mexem com artesanato sabem disso, que têm as habilidades. O quanto coisa você pode reaproveitar, refazer, não é? Até com a alimentação, reutilizar. As cascas, que muitas delas eram jogadas fora, são reutilizadas, têm determinados nutrientes. E a criação humana, a capacidade humana, tanto no que diz respeito a criar coisas úteis, a realizar feitos incríveis, como na área da engenharia, determinadas pontes, determinados edifícios que são construídos, como também a criatividade na beleza da arte, na pintura, tem a pintura, tem aquele que você, escultura, todas essas coisas, gravuras. Tocar num assunto que é polêmico, né? Aqui no Brasil, é dito que crente não dança, né? Os evangélicos disseram que crente dança é pecado. A Bíblia não diz, irmãos, que dança é pecado. Tá certo? É polêmico, mas a Bíblia nunca diz que dançar é pecado. Agora, a grande maioria das danças que nós vemos hoje é pecado. A grande maioria das danças é pecado. Quando ela não tem uma conotação sexual, quando não está estimulando de alguma maneira, muitas vezes ela está ligada a alguma prática pagã, está ligada a algum costume idólatra. Essa é a realidade do nosso país, né? Nossa cultura, nosso folclore, ele está extremamente afetado pelo paganismo, pela idolatria, porque essa foi a nossa origem. Quando a mente está voltada para a palavra de Deus, a cultura, aquilo que é produzido, ele vai refletir isso. Tanto é que os irmãos sabem, né? Muitos pintores cristãos tementes a Deus faziam suas telas belíssimas de você contemplar, de você olhar, e muitos deles botavam aquelas 3 letrinhas, SDG, porque eles queriam com aquela produção glorificar a Deus. E você pode fazer isso em composições musicais, você pode fazer isso. Só que nossos exemplos são muito ruins aqui no Brasil, né? O que a gente experimenta é algo muito ruim, não é bom, porque a influência é essa. E até a produção de músicas. E eu não quero nem tocar no assunto da produção de música evangélica aqui no Brasil, nem, né, essa chamada música gospel. É uma tristeza. É uma tristeza. Não são feitas para glorificar a Deus. Não são feitas. Sociedade impura. Cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos. Tem algum problema aí para o teatro? Ver um espetáculo, Zaqueu? Não. Tem algum problema para o cinema ver um filme? Também não. Mas o que é que vai ser exibido? Que espetáculo? Vai levar você a quê? Contemplar, desfrutar dessas coisas, não tem nenhum problema, irmãos. Salomão diz isso lá em Eclesiastes, capítulo 2, os últimos versículos. Que é bom para o homem desfrutar do fruto do seu trabalho. E esse desfrutar, ele fala em recrear-se. E a sua recreação pode ser das mais diversas possíveis. Das mais diversas possíveis. Estava até conversando isso em casa. Para alguns, inclusive vendo, né, estudando nas devocionais. Para uns, não tem coisa melhor do que você ir para debaixo de me permite usar a expressão, de um pé de pau, ficar numa rede e lendo um livro. Para ele é a melhor coisa do mundo. Tem outros que dizem, oxe, eu vou perder meu tempo. Outros, não quero nem ler livro, só quero dormir. Esse é o tempo que eu tenho, eu vou dormir, deixo para dormir em casa. Eu quero fazer a coisa, quer sair,
quer se aventurar, quer fazer uma caminhada no meio do mato, para ele é o máximo, né? E descobrir locais e chegar em pontos da natureza e tomar um banho, depois de uma caminhada dessa, tomar um banho numa cachoeira, num rio, ele volta para casa renovado. E outros olham a caminhada e dizem: eu vou ficar aqui na minha rede, viu? Isso é desfrutar. Cada um tem uma forma, mas contanto que... Aí vem para 1 Coríntios 10, 31. Contanto que seja para a glória de Deus. E não estimule esse tipo de... Você vai cantar... A música, irmão, está entranhada no ser humano. Mas o que é que você vai cantar e o que é que você vai ouvir? Ler livros é excelente, mas o que é que você vai ler? Ver gravuras, pinturas, a capacidade do homem de expressar isso nas mais diversas linhas de artes, né? Tem muitas linhas, não tem, Rutinha, que a gente pode desenhar, né? Estilos, tem muitos. Técnicas, nem se fala, com lápis, pintura a óleo, pintura com guache, né? Tinta guache. O homem é extremamente criativo, até com um pedaço de carvão na mão, ele faz um negócio maravilhoso, com carvão. Mas o que é que ele vai fazer? Essa gravura, esse retrato, essas coisas não sendo filtradas pela palavra de Deus, pode levar à quebra desse mandamento, pode estimular, pode ser o mais belo esteticamente que você puder colocar, pode usar a técnica mais elaborada. Normalmente quem conhece, né, quem estuda e quem pratica, ele não só aprecia a obra em si, mas como ela foi feita. A pessoa fica olhando, como foi que essa pessoa conseguiu fazer isso? Chegar nessa tonalidade dessas cores, como ele teve a ideia de variar essas cores, que negócio fantástico. Tá, mas ele está retratando o quê? Isso é muito bonito, isso nos alegra, mas isso está estimulando a quebra do mandamento? Então não deve ser visto, não deve ser ouvido, não deve ser apreciado. Por fim, irmãos, a referência bíblica, nós vimos, né? Efésios 5,17. E por fim, duas referências bíblicas. Ainda em Efésios, veja Efésios 5,4. A gente já está finalizando, viu? Então, qualquer outra coisa, né? Deixa fora. Foi muito bem colocado, muito bem construído, muito bem elaborado. É inconveniente? Isso é inconveniente. Nada disso. Pertinho de Efésios, Romanos 13, 13 e 14. Aline, dá para ler? Romanos 13, 13 e 14. Pronto, aí é nada disponhais para a carne. Pronto. Qual vai ser o seu critério? Isso aqui está dispondo para a carne? Estou fora. Não alimente. Estou fora. Caia fora. 1 de Pedro 4,3 eu vou ler para os irmãos. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Basta esse tempo. Os ímpios, os ímpios, eles têm, irmãos, quando são muito polidos, eles têm muito polido a relação no trabalho, muitas vezes, e tal, você vê ali aquela coisa, uma pessoa polida, educada, determinada coisa, bota ele
num negócio assim que não tem essas barreiras. Bota ele num momento de happy hour. Aí já começa a ver um palavreado diferente, umas ideias que você não via anteriormente, diferentes. Basta esse tempo. Eu escutei certa vez, olha, quando eu estou com meus amigos, são amigos mesmo, viu? Eu falo mal, eu critico, eu chamo palavrão, mas quando eu estou com meus amigos, com os outros, o cristão é para andar sempre na luz, como em plena luz. Não é assim, porque que eu estou reservado, eu posso dar vazão de forma alguma. Por isso que anteriormente viu que a gente tem que contribuir para uma sociedade mais pura, menos impura. Como é que vai fazer isso? Você, em todo o tempo, em todos os lugares, agindo da forma correta. O que é que a gente tem que fazer? Não dispor nada para a carne. Comida, bebida, palavreado. Nossas ações devem ser realizadas como se estivessem no meio da rua, em pleno meio-dia, para que todos possam ver. Não escondido. Não escondido. E por fim, irmãos, todas as demais provocações à impureza, ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Então, quem dá vazão às paixões carnais, como nós vimos, inclusive, em 2 de Pedro, nós vimos que os hereges, os apóstatas, é quem dão vazão às paixões carnais. Os falsos mestres, eles dão vazão. São os idólatras, são quem não teme a Deus, quem tem outro ídolo que não Deus, que consegue justificar suas ações de todas as maneiras, inclusive com a Escritura. Os irmãos estão aí, vez por outra, vê aí um falso mestre, justificando suas atitudes, seus posicionamentos, usando a Escritura. Não nós, irmãos. O fato é que nós não devemos agradar nós mesmos. Esse é um antídoto contra os pecados cometidos contra esse mandamento. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dia a dia me deleitar nas coisas de Deus, preencher minha mente, meu coração com elas. Há muitas coisas que são lícitas, mas nem todas convêm. Eu costumo dizer, porque muitos dizem o versículo assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não, o versículo é: mas nem todas convém fazer. Não é só porque não convém a você, não, ela não é conveniente. Nós precisamos entender que podemos ficar sem usufruir muitas coisas, e isso não fará falta para a gente. Porque muitas vezes você diz assim eu não vou poder ver mais nada, fazer mais nada. Você vai chegar à conclusão: o Senhor disse que está tudo contaminado, a cultura, nossos costumes, e agora? Não, irmão, tem muita coisa que você pode fazer e você pode desfrutar. Tem muito. A gente não deve usar as coisas que estimulam a quebra dos mandamentos. Nosso compromisso é com Deus. Nossa aliança é com Deus. Nós não fizemos aliança com a nossa diversão, com o nosso lazer. Nós não fizemos aliança com os nossos prazeres. Quem faz essa aliança são os ímpios. Que Deus, irmãos, assim, nos faça compreender mais ainda este mandamento, os pecados que estão proibidos na sua palavra,
e que a gente lute contra essas coisas e procure viver uma vida mais santa. Amém.